Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Vamos pedir a Ele para que através do seu Santo Espírito, essa palavra produza em nós frutos eternos em nome de Jesus. Pai, nós aquietamos o nosso coração nessa noite para ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor. Obrigado por todos os irmãos queridos que aqui estão presentes, os que nos acompanham pela comunidade online, aqueles que vão assistir a esta mensagem depois, ó Deus, não ao vivo, mas através do YouTube, podcasts e outras mídias sociais. A nossa oração é que todos tenham um encontro genuíno com Jesus de Nazaré, tenham suas vidas transformadas, impactadas. É a nossa oração. Senhor, usa a minha vida, esconda-me atrás da cruz de Jesus. Importa que Ele cresça, que eu diminua, e que qualquer distração ou impedimento para que estes propósitos sejam estabelecidos em nossas vidas hoje, sejam eles retirados, caiam todos por terra. Em nome de Jesus oramos com fé. A igreja diz amém. Aplauda Jesus o melhor que você puder nessa noite. Aleluia. Esse é o ano do romper. Você já sabe e tem ouvido mensagens desde a virada. Estamos em uma, vamos assim colocar, pequena série, onde durante o mês de janeiro, trazendo apontamentos no que diz respeito a este rompimento. O que vem a ser um rompimento? Como assim o ano do romper? E vocês já perceberam que janeiro foi. Janeiro já foi. Semana que vem já teremos Santa Ceia, que é sempre no primeiro domingo de cada mês. Temos a impressão de que tudo está tão acelerado. Eu quero hoje de alguma forma contribuir contigo em uma análise, levar você a refletir e pensar de que na verdade é uma impressão nossa por conta de comportamentos nossos que mudaram, porque o dia continua tendo 24 horas. Bem, se temos da parte de Deus um apontamento de que podemos avançar e romper, o que nos impede de avançar? Essa é a pergunta importante para refletirmos hoje. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Sabe, romper me traz à memória uma palavra, disrupção. Não sei se todos aqui conhecem. Disrupção. Ser disruptivo é muito além de pensar diferente. Talvez alguns acham que só o fato de pensar é ser disruptivo, mas não é. Quero levá-los a compreender, porque ser disruptivo é romper com padrões. Padrões que já estão estabelecidos, e o disruptivo precisa criar novos padrões. Mas o problema é que muitos estão presos ao antigo. Em termos simples, disruptivo não é aquele que apenas melhora o sistema, mas o que substitui o sistema. É interessante porque eu tenho falado e vou continuar falando sobre o tal sincretismo religioso que tem impedido muitos de nós, irmãos em Cristo, de serem disruptivos. O sincretismo religioso faz você às vezes acreditar que o simples fato de estar numa igreja, ou de trazer uma oferta, ou de só orar, ou de só receber uma palavra, uma oração, que isso vai levar você a um lugar exponencial. E por isso temos tantos descobrimentos científicos da medicina, ciência, mas poucos cristãos envolvidos nessa última era. O que não era na década, ou melhor dizendo, no século XVI, século XV. Não. Todos estes descobrimentos fluíam a partir de cristãos. Você sabia, hoje a faculdade foi tomada pelo pensamento marxista e etc. tal, mas a primeira faculdade, ela foi formada por cristãos.
foi uma igreja. Porque o Senhor quer que você seja alguém disruptivo. Existem segredos ocultos que vão sendo revelados a partir do momento em que me empenho a descobrir. Eu fico imaginando quantos novos elementos da tabela periódica ainda estão encobertos, esperando você ser disruptivo, pensar fora da casinha, pensar diferente. Mas o sistema não quer. O sistema quer fazê-lo pensar de uma única forma, inclusive dentro das igrejas. Quando se trata de estabelecer ou manter os poderes, eles vão a todo custo lutar contra os disruptivos. Dentro da igreja, fora da igreja, nos governos, em todas as esferas de influência. Quem está no poder não quer que você chegue lá, porque sentem-se ameaçados. Faz sentido isso? E eu acho que sim. Alguns pontos chaves, se você quer de fato romper, se você quer se tornar alguém disruptivo. O disruptivo, ele começa a questionar o óbvio. Ele começa perguntando, por que sempre foi assim? Isso incomoda os mais antigos. Hoje eu faço parte dos mais antigos. Mas eu um dia fui alguém disruptivo na minha época, no meu tempo. E eu procuro, porque conforme o tempo vai passando, e eu vou explicar o porquê, temos uma tendência de não sermos mais assim tão disruptivos. E você vai entender melhor daqui a pouco. Mas é necessário que um dia já fui muito disruptivo, me esforço muito hoje para continuar sendo, mas o que eu fazia com mais naturalidade, hoje requer um esforço muito maior da minha parte. Hoje entendo que eu preciso ser humilde. Sabe para quê? Para ouvir as novas ideias das novas gerações que vêm trazendo ideias diferentes. Que vêm trazendo ideias, inovações, porque estão perguntando o óbvio e questionando o óbvio. Confesso, eu também já ri com alguns vídeos da internet, e não vou mencionar aqui a geração que foi colocada lá, mas, enfim, tipo a menina numa entrevista, eu não assisto TV aberta, mas estava lá ela com uma garrafa de café dizendo, vocês não sabem o que eu descobri. Vocês já assistiram também, não é? Eu achei, não, isso aqui é IA, é inteligência artificial, mas não é. E a menina dizendo que descobriu que a tampa do café, se você não tem copo, pode ser usada para tomar o café. E aí, porque eu ri muito, eu vi uma vez, eu vi duas, encaminhei para um grupinho que eu tenho só de dar risada. Eu confesso, perdão, eu ri disso. Aí eu comecei a receber vários vídeos iguais. E eu falei, não é possível. Não é possível. Mas como assim? Isso é óbvio. E aí, de repente, né? Eu caí na real e falei assim, não é óbvio para mim porque minha mãe me ensinou. Então, se temos uma geração que não sabe que a tampa pode ser usada como copo, é porque na verdade faltou da nossa parte alguém que se colocasse ao lado, caminhasse junto e ensinasse. E às vezes caímos no erro de julgar uma geração que talvez não está vendo o óbvio, mas são disruptivos. Estão questionando o óbvio e eles estão com a mentalidade em lugares de maior complexidade. E aí eu pergunto, quem é o bobo da história? O mercado de bebidas no mundo teve um prejuízo de 750 bilhões de dólares, porque a nova geração não quer nada com bebida alcoólica. Parece que o jogo vira. Parece que o jogo está virando. Eu quero que você, tanto os mais jovens e você como eu, mais experiente, possamos abraçar a unidade e caminharmos juntos, porque você precisa entender hoje o que é Kairós.
Estamos tão presos ao Cronos, mas nos perdemos quando pensamos em Kairos. O que é isso, bispo? Eu vou te falar daqui a pouco, mas eu tenho mais algumas perguntas para você ainda assimilar melhor o conceito de disrupção. Uma outra coisa, o disruptivo, ele cria uma ruptura e não apenas uma inovação. A inovação melhora, mas a disrupção transforma. Um exemplo? Bom, táxi. Eu vou usar o aplicativo do Uber, mas sabemos que já existem inúmeros, mas o Uber foi o primeiro. O idealizador do aplicativo não pensou em construir mais táxis. Ele rompeu com o pensamento, foi tão disruptivo e começou algo completamente novo. Os idealizadores do Airbnb, vocês estão usando, nós estamos usando. Ele não pensou em construir mais hotéis, mas simplesmente rompeu com algo e inovou, trazendo algo completamente novo no conceito de hospedagem. Isso é disrupção. Está entrando, está fazendo sentido aí para você? É incrível, é tão gostoso falar sobre isso e pensar sobre isso. Pessoas disruptivas, elas assumem risco antes da validação. O que a minha geração tem muita dificuldade. E os antes de mim, mais ainda. Os disruptivos, eles caminham as primeiras milhas sem aplausos. Eles avançam quando ainda não há consenso. Pessoas disruptivas que rompem, ela troca o conforto por um impacto. Ser disruptivo custa caro. Ser disruptivo gera críticas, resistência, solidão, mas gera legado. Não. Ser disruptivo no reino de Deus não é ser rebelde. Não. É ser obediente a Deus. Mesmo quando isso confronta a cultura. Jesus foi o maior disruptor da história. Foi Ele. Ele quebrou protocolos religiosos. Jesus, ele inverteu hierarquias. Imagine você, quando ele traz o conceito, o maior serve o menor. Se isso não é disrupção, eu não sei o que é. Por isso quiseram crucificá-lo. Não foi o povo, foram as autoridades. E eu já cantei a bola, agora há pouco, sobre isso. Quem não quer que você rompa? Quem não quer que você seja disruptivo? E se assim o fizer, vão matar você. O mesmo de sempre. O disruptor Jesus transformou pescadores em líderes globais. Ele não veio ajustar o templo, ele rasgou o véu. Isso é disrupção. Disruptivos, eles não pedem permissão para mudar a história, filhos. Eles obedecem a um chamado. E é por isso que eu quero que você entenda, a partir de agora, o conceito de Cronos e Kairos. Existem dois tipos de tempo: aquele que passa e aquele que te chama. Cronos é o tempo do relógio, mas o Kairos é o tempo do propósito. Cronos, horas, agenda, scroll infinito. Vamos falar um pouco sobre isso. O que o senhor falou, bispo? Eu não entendi. É aquele lance que inventaram. Se liga. Scroll infinito. TikTok, Reels. Eu não sei quais outros tem. Onde você simplesmente só vai dando rolagem. E você vai tendo um conteúdo infinito. Não para. O scroll infinito foi criado para uma coisa: manter você rolando sem perceber o tempo passando. Isso aqui é Cronos em estado puro. São minutos drenados, energia sugada, um foco roubado. Mas quando você rola o dedo,
sonhos ficam na pausa. Chamados ficam no mudo. E o propósito entra em espera. O scroll infinito foi desenvolvido para você se desligar, se afastar e ignorar o Kairos. Lá em Efésios capítulo 5, verso 16, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. É impressionante porque a Bíblia não fala, olha, aproveite o tempo. Ela diz, resgate o tempo, remindo o tempo. Sabe por quê? Porque tem alguém tentando roubá-lo de você. Scroll infinito é anestesia emocional. Você sente tudo, mas não vive nada. Talvez o maior vício dessa geração não sejam as drogas. Acabei de falar da bebida. A indústria está se descabelando. Mas talvez o maior vício desta geração seja a distração. O feed não acaba, mas o Kairos de Deus passa. Enquanto você rola a tela, Deus está tentando tocar seu coração. Por isso que o Kairos é um momento decisivo, é a oportunidade de vida, é a virada de chave. Kairos é o tempo que vem para transformar você. O Cronos pergunta que oração, mas o Kairos está te perguntando em quem você está se tornando. Cronos é assistir stories. Kairos é viver, é virar a própria história. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz: no tempo certo, Kairos, Deus fez tudo formoso. É impressionante, a Bíblia não está dizendo na hora certa Deus fez, diz no tempo certo. Diga comigo, Kairos é o tempo de Deus. Isso. Então, está na hora hoje de você e eu pararmos de matar tempo e começarmos a investir momentos. Nem toda oportunidade volta, mas alguns Kairos passam apenas uma vez na vida da gente. Seu destino não depende de agenda, família. Seu destino depende de resposta. Você pode viver preso no Cronos, ou pode hoje tomar a decisão de se despertar para o Kairos. Os relógios eles estão contando os minutos, mas Deus chama gerações. Uau! Eu gosto disso. E para provar a minha tese aqui hoje, sobre estas gerações novas, eu quero contar para vocês a história de um jovem, que ainda adolescente começa a ser disruptivo. Ele já tinha toda uma questão familiar que eu não tenho tempo hoje para contar. Quem sabe, num outro momento, conto com mais detalhes a história do José, o filho do Jacó, de Jacó com a Raquel. O José, ele foi o primogênito da Raquel, mas ele já tinha muitos outros irmãos, bem mais velhos. E ele tinha algo interessante, sim. Infelizmente o pai tinha uma certa preferência pelo José, porque a Raquel era a esposa amada. Então ele acabou se apegando muito ao José, mimando um pouco o José. Mas, sabe, eu já disse isso aqui uma vez, eu nunca vi, claro que José foi alguém que teve pecados, era um pecador como todo ser humano. Só Jesus nasceu sem pecado e se tornou
pecado na cruz para dar a você e a mim salvação e vida eterna. Diga amém a isso. Mas a Bíblia não diz, e não fala de uma atitude de pecado na vida de José. A gente percebe que ele tem uma vida e um caráter ilibado. O Davi é um dos meus personagens preferidos. Eu amo Davi, a forma como ele celebrava a presença de Deus. Mas a Bíblia não se omite em colocar seus erros, seus pecados. Eu sei que o José era um pecador, mas a Bíblia não traz, não registra tais erros, tais equívocos. Mas desde a sua adolescência, ele começa a desenvolver algo. Deus o prepara para algo muito maior. Ele, como todos nós, vive o cronos, o dia a dia, mas desde adolescente ele começa a ter sonhos. Quais são os seus? Eu já disse, já ensinei. Quando você para de sonhar, tem algo que está errado. Porque eu já envelheci, eu já estou com 60, 70. Bom, pera lá. Você é tão egoísta que não consegue sonhar, porque sonho para você é só o que diz respeito a você. Então você continua ligado ao cronos e depende do cronos e não entendeu o que é kairos. Quando você já é experiente como Caleb aos seus 80 anos e entende o kairos, ele chega para o seu líder e diz: conta comigo, eu ainda estou tão forte quando era jovem. Eu quero continuar servindo a um propósito. Talvez você não tenha força para jogar bola, mas você pode comprar a bola e patrocinar um time, e incentivar um neto, e sonhar os sonhos do neto, e pensar, e projetar, e orar, e jejuar, clamar, e investir daquilo que Deus te deu, do teu maior bem, que é a tua vida e o seu tempo, para servir o kairos, o propósito. Vocês estão comigo? Compreendem o que eu quero ensinar nessa noite? O José, ele é adolescente, ele começa a ter estes sonhos. E você já conhece a história. Como eu disse, eu não vou poder relatar o contexto, mas o José, seus irmãos que tinham um ranço por conta das questões familiares, e esses ranços, vamos assim colocar, se multiplicaram por conta dos sonhos que ele tinha e compartilhava com os irmãos, ao ponto que tentaram matá-lo. E depois o venderam para um grupo de amalequitas ou ismaelitas que estavam passando por onde estavam. E ele então foi vendido no Egito para um bambambam do exército do faraó chamado Potifar. Agora, entenda como é a postura de alguém que vive o kairos e não o cronos. Por isso que me chamou a atenção de não enxergar murmuração, reclamação na vida desse menino. Não tem um único versículo dizendo: e o José se entristeceu, e o José pediu para si a morte. Lembra do Elias? Meu primeiro livro foi do Elias, que lá no Monte Carmelo venceu aquele monte de falsos profetas, promoveu um reavivamento entre a nação, e que depois, por conta da ameaça de Jezabel, orou a Deus pedindo a morte. Ficou deprimidinho. A gente não vê isso no José, cara. Pessoas disruptivas aguentam críticas como ninguém. Elas estão dispostas a caminhar sem que antes ouça aplausos. Ela quer gerar um impacto. O José simplesmente continua. Eu agora, 40 minutos atrás, num grupo de pastores de grandes igrejas como a nossa, um grupo mais restrito,
É um grupo de amigos, onde temos liberdade. Ali estávamos compartilhando. Na verdade, um dos mentores desse grupo compartilhou algo ali. E eu escrevi: eu confesso que já estou cansado. São tantos os escândalos. Eu já estou ficando cansado de tudo isso. Mas eu me recordo quando era um jovem pastor de 24, 25 anos. Enfrentando todo o sistema de uma igreja, de uma denominação bem tradicional, e trazendo novos conceitos, uma nova forma de pensar, porque nós não estamos colocando em dúvida ou em xeque a palavra de Deus. Ela é imutável, mas a forma como ela se aplica nos dias atuais, isso nós temos liberdade de poder compreender e entender. Repito, eu falei de Jesus agora, mas eu já não sou mais aquele jovem de 24, 25 anos. E aos meus 48 anos eu desabafei. Agora eu estou cansado. Mas um jovem disruptivo, ele olha para isso e diz: bora caminhar. Eu vou sozinho. Eu não sei se tem alguém que vai junto, mas eu vou. Vocês têm acompanhado as notícias do Irã? Vocês estão acompanhando? Não? A mídia não compartilha, né? Você tem que ser disruptivo. Você tem que pensar fora. Se você ficar esperando Rede Globo te falar, não vai falar. Você tem que procurar outros meios. Sabe quem está se levantando lá no Irã? Sabe quem está se levantando para derrubar o governo, a autoridade dos iatolás? Sabe quem? Não é o Trump. São os jovens de 20, 22, 25 anos. Estão sendo mortos. Mas ninguém está te falando isso. Pelo menos não aqui. Pelo menos não nas mídias tradicionais. Estes jovens que a gente está rindo deles porque acha, olha, eu descobri que a tampa da garrafa de café serve para tomar café. São eles que estão sendo mortos. E estão conseguindo. E entre décadas e décadas, esse é o ponto mais próximo de uma liberdade no Irã que se tem visto. O José era um jovem que dentro do seu cronos só viu a situação piorar. Mas ele continua porque está firmado no Kairos. Eu tive um sonho. Eu quero te perguntar, qual o teu sonho? Eu cheguei nessa cidade e eu confesso que na verdade eu tinha um pensamento, por conta do que eu trazia de tradição, de ficar 3 anos, no muito 4 anos, e ir para um outro lugar, porque é assim que se comportava a minha denominação. Até receber o convite de uma outra igreja. Mas depois de 1, 2 anos, Deus me trouxe novamente esse sentimento disruptivo, e eu então comecei a dizer: sim, Senhor. E eu então escolhi dar a minha vida para ver o Evangelho sendo anunciado nessa cidade, nessa região. E eu então comecei a declarar, e eu comecei, irmãos, mas eu apanhei, foi muito. Mas eu não sei te explicar como. Quanto mais eu apanhava, mais eu me firmava no propósito. Quanto mais eu apanhava, mais convicção eu tinha. Eu me recordo de algumas situações, eu me trancar no meu escritório, ajoelhar e perguntar: Deus, está certo isso? Será que eu não estou fazendo nada errado? Porque ao passo que eu tinha uma confirmação e uma convicção, era tanto barulho, tanta crítica, tanta paulada, que eu falei: não é possível, Senhor, eu devo estar errado. E eu cheguei a orar com lágrimas, dizendo: se eu estou errado, me tira daqui, me leva embora. Ai de mim tocar na tua igreja, ai de mim fazer algo que não está no teu coração.
e me vinha um conforto, um consolo. É como se o Senhor me pegasse no colo, eu me via renovado, e eu então tinha aquela coisa de dentro dizendo assim, continua, e aquela sensação de que tudo vai dar certo, mas no dia seguinte piorava. É isso que eu vejo inclusive na vida do José. É um camarada que quando chega na casa de Potifar, ele dá o seu melhor, porque ele não está servindo o relógio, ele está servindo o tempo de Deus, o propósito de Deus, e ele dá o seu melhor. E o Potifar gosta do menino, e o Potifar promove o menino e coloca-o como líder da casa. Ele devia ser um jovem muito bem afeiçoado, porque a esposa do Potifar cresce o olho e tentou ter relações sexuais com ele, mas aquele menino era tão fiel a Deus, não ao Potifar, que também, mas em primeiro lugar a Deus. Porque pecaria eu contra o teu Senhor? Porque pecaria eu contra... Essa é a argumentação dele, quando essa mulher, depois de várias tentativas frustradas, na última, o agarra. Um jovem solteiro, não sei se a mulher era bonita ou não era. A que o Davi caiu, a Bíblia diz que ela era bonita. Já a Potifar, não sei, mas o camarada tinha grana. E não existe mulher feia, tem mulher que não é cuidada. Por isso que quando eu olho para tua esposa, eu sei mais sobre você, marido, do que sobre ela. Então a Potifar, sendo a mulher do Potifar, sendo mulher do Potifar, devia ser uma mulher bem afeiçoada. Mas ele corre, mas ela queria tanto que agarra a blusa dele, e ele larga e vai embora, corre, ele deixa a capa. A mulher fica tão frustrada, que chega para o marido e fala: ó, o teu bonitinho, o teu protegido, tentou me atacar. Ó a blusa que largou aqui quando eu comecei a gritar. Então o menino que está dentro do Kairos, da casa onde já era líder, é jogado numa cadeia. É jogado, e não é como hoje, onde tem bolsa, detenção, tem não sei o quê. Não. A gente está falando do Egito, irmão. Lá atrás. E de novo, reitero, eu não vejo um versículo esse menino murmurando, reclamando. Sabe o que ele faz? Ele dá o melhor dele dentro da cadeia. Ao ponto, pasmem vocês, do carcereiro dar a José a chave do cárcere. Eu não entendo isso. Tem que ter muito senso de propósito para gerar tamanha confiança no carcereiro. Ele se torna um líder quando você está dentro do Kairos. Você não fica esperando aplauso, você não fica esperando o Trump, você faz o que tem que ser feito. Você anda e corre na direção do teu propósito. Não fica esperando o pastor, não fica esperando o líder. E eu fico vendo tantas pessoas parando no meio do caminho, porque meu pastor não me reconhece, porque meu pastor não me dá uma chance. Ele ungiu outro ministro, ele ungiu outro pastor, e eu estou aqui não sei quantos anos. Você é menino, você está preso ao Cronos e não entendeu o que é Kairos, por isso está onde está. Esse camarada prospera, ele não passa uma noite no cárcere. Ele fica anos preso no cárcere. Anos. Piora. Só está piorando. Você tem esse sentimento? Você chegou assim, aqui? Eu vim na igreja, a pessoa está piorando. Aí a gente quer ver o Brasil acordar, mas a pessoa está piorando. A gente quer viver um novo tempo, mas parece que só está piorando. Quem se liga ao relógio, desiste. Quem faz o que está fazendo porque tem convicção de que é a direção de Deus, não para. Estou no cárcere, mas estou dando o meu melhor. Meu casamento está difícil hoje, mas vai melhorar amanhã. Sabe por quê? Porque meu casamento não é Cronos, meu casamento é Kairos.
Sabe por que tem tanto divórcio dentro da igreja como tem fora? É porque as pessoas querem viver o Cronos e não entenderam que casamento é Kairos. Casamento não é ser feliz, é fazer o outro feliz. Quando os dois entendem, uau! Uau! Não foi Deus que te deu o sonho quando era adolescente? Então o problema não é teu. Teu problema é só continuar. Tua missão é não parar. É perdoar. Porque imagine as noites desse menino já ainda na casa do Potifar. E agora no cárcere. Imagine as primeiras noites no cárcere. As primeiras, você consegue imaginar? Eu não sei se ele apanhou, a Bíblia não fala. A gente não sabe se ele sofreu qualquer tipo de abuso, a gente não sabe. Só sei de uma coisa, não é lugar para ser humano estar. Eu posso imaginar ele numa madrugada fria, ou quente demais, pensando, eu só estou aqui por causa dos meus irmãos. E eu que compartilhei meus sonhos com os meus irmãos, por amar e confiar nos meus irmãos. E aqui fica uma dica, não é com todo mundo que você compartilha os sonhos que Deus te dá. Mas esse é um assunto para um outro dia. Acontece que quando amanhecia, mesmo talvez pensando esse tipo de pensamento na madrugada, ele acordava e procurava servir os demais. Porque no cárcere você só tem que ficar, mas ele se recusa a permanecer parado. Ele só é levantado, ele só é promovido, ele só recebe a chave porque ele se dispõe a fazer algo que ninguém estava fazendo. José era disruptivo. Chega uma hora que Deus diz: este é o meu tempo. De repente chega um copeiro e um padeiro. O faraó mandou prender. Do nada o José tem um sonho. Aliás, perdão, os dois tiveram um sonho. O padeiro e o copeiro. Eles tiveram um sonho. E quando acordaram, falaram um sonho. O José interpreta o sonho. Primeiro interpretou o do copeiro. O teu sonho é que daqui tanto tempo, tantos dias, Faraó vai te recolocar na tua posição. Você volta para lá. Ele ficou todo felizinho. O padeiro, eu também, e o meu. Olha, também, isso aqui significa tantos dias. Daqui tantos dias eles vêm buscar você. Ai, que bacana. E aí que vão te enforcar. E do jeito que ele interpretou, aconteceu. E quando o copeiro volta, ele diz assim para o copeiro: quando você estiver com o faraó, lembra de mim? Claro, vou lembrar. Pergunta se lembrou. Não, porque aquele era o Kairos do copeiro. Você acha que o faraó... Ei, presta atenção, porque você está parando porque não vem as coisas acontecer no seu tempo. Se o copeiro tivesse falado para o faraó do José, José nunca teria se tornado governador. Você não está se movimentando através dos pauzinhos que você move ou tenta mover, porque quando você faz, você regride, você não avança. Mas quando espera o Kairos de Deus, quando você espera Deus te promover, aí as coisas acontecem de uma forma exponencial. Aprenda isso de uma vez por todas. Fica tentando mexer os pauzinhos por detrás, ao invés de continuar trabalhando no seu aperfeiçoamento. Não tenta mover por trás. Graças a Deus o copeiro não falou nada para o faraó. O que faraó vai querer saber de um hebreu? De um filho de sabe lá quem? De um ex-escravo que tentou violentar a esposa de um de seus oficiais. O que faraó tem a ver com um vagabundo desse, na visão dele? Era capaz do faraó mandar matar. Fez isso com Potifar, meu amigo.
Mata. Está vivo ainda por quê? Não fala nada. Teve que esperar o Kairos de Deus. Deus mandar para Faraó um sonho que ninguém conseguia interpretar. E o copeiro está na dele. Só está vendo. Um tenta, outro tenta. Nada. Aí o copeiro, teve um que fez comigo do jeito que ele falou para mim, aconteceu. Quem que é? Está na cadeia. O Faraó mandou chamar. Trabalhou, limpou, barba, perfumou, pôs vestes para poder estar. Interpretou o sonho. O Faraó disse: quem que eu vou achar na terra? Alguém capaz. Ele não falou bonito, ele não falou com mais curtida, ele não falou com mais isso, ele não falou com capacidade de liderar, ele não falou de... Ele falou assim: quem eu vou encontrar alguém que seja mais capaz de administrar tudo o que foi revelado. Se o Kairos ainda não se manifestou, é porque você ainda não está preparado. E Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele vai fechando as portas para que você não se machuque, para que você não se fira. E nesse tempo não é tempo de inércia, é tempo de ajudar o Potifar a prosperar, é tempo de ajudar o carcereiro a prosperar, é tempo de ajudar os ismaelitas a prosperar, porque quando compra e depois vende, se vendeu porque teve lucro. Então olha, lucrou os irmãos, lucrou os ismaelitas ou amalequitas, eu não sei, lucrou o Potifar, até o carcereiro, todo mundo vai lucrando com um camarada que a vida só vem do bom para o pior, até chegar no fundo do poço. Eu poderia passar o resto da noite falando das minhas experiências. Algumas delas eu já compartilhei aqui. Por isso eu falo tanto sobre processos. Quer romper? Está na hora de você aprender a ser, de fato, alguém disruptivo. Que assimila o tempo de Deus. E que não vive um scroll infinito, mas que aplica o tempo da forma correta. Família, algumas coisas práticas para você nessa noite pensar. Eu quero tanto que você rompa esse ano em todas as áreas da sua vida. Algumas pessoas confundem: o ano da igreja romper. Diga: eu sou a igreja. Isso, você é a igreja. Eu quero que você rompa. Eu quero que você rompa na sua casa, no seu casamento, rompimento, crescimento, avanço, seus filhos, eu quero que eles cresçam. Eu quero que você no seu trabalho, eu quero que na sua vida com Deus você cresça, rompa. Eu quero que todas as áreas da sua vida. E nós estamos unidos em torno não de um pastor ou de uma figura de liderança, nós estamos unidos em torno de um propósito, nós estamos unidos de braços dados em torno de um Kairos. Essa é a mensagem. Qual é o alvo da igreja Amor e Cuidado? Levar todas as pessoas a terem um encontro com Jesus. É trabalharmos até que todos sejam salvos. Mas isso é utopia, você pensa o que você quiser. Essa é a nossa missão. Ver pessoas sendo salvas e sendo transformadas em extraordinários discípulos de Jesus. Não é que o meu tempo vai passar, meu tempo já está passando. E os nossos filhos precisam continuar. Eu ouvi um testemunho hoje da pastora Patrícia que me fez me emocionar, me levou às emoções. Hoje, uma junior, não sei de que idade, 9, 8, 10, ou mais novinha, não sei, 9 anos. O papai dela está trabalhando no encontro, está chegando agora no final desse culto. E sempre quando o papai dela chega do encontro, ela e a
se junta com a mamãe para poder receber o pai aqui. Mas hoje marcou o dia onde ela passou o domingo, sabe o quê? Servindo no culto infantil das crianças, como voluntária. Eu não sei o que ela está fazendo. Se ela está cantando? Está cantando. Em todos os cultos ela está lá cantando. E ela mandou um recadinho para a mamãe dizendo: mamãe, hoje eu não vou poder receber o papai. Mas é porque eu estou envolvido em algo muito maior. Eu também estou servindo a Jesus. Papai vai entender. E eu olho para isso e eu falo: uau, cara, isso é Kairos. Isso é Kairos. É você entender que faz o que faz, não para receber reconhecimento, mas porque aquele que é digno está recebendo o que você está fazendo. Então nós não vamos parar até ver a nossa cidade se rendendo a Jesus, a nossa região, o nosso país. Não, nós não vamos dividir forças, nós vamos unir forças. Eu acho que dentro do humor vale. Eu sei que a geração mais nova olha pra gente e tira sarro. O bispão tentando ser jovem, usando Nike, coroa não se enxerga. A gente ri de vocês descobrindo a tampa da garrafa do café. Mas vamos deixar tudo isso na área do humor, da alegria. Mas no Kairos vamos nos unir. Não há divisão no Kairos. No Kairos não. No Kairos eu não te deixo para trás. E você também não me deixa para trás. Nós vamos ser disruptivos. Todos os dias vamos pensar o ser igreja de uma forma atualizada. Vocês estão autorizados a pensar fora da caixinha. Vocês estão autorizados a chegar aos nossos pastores e perguntarem: por que isso é assim? Pergunte. Certa vez colocaram nos comentários: até quando você fica numa igreja evangélica? Até ter acesso aos bastidores. Estão todos convidados a acessar nossos bastidores. São mais de 1.500, 1.600 voluntários que semanalmente acessam e trabalham nos bastidores. Estão convidados. Só precisa marcar a hora, porque é muita gente. Porque não tem quem adora aqui. Então, hoje é a minha vez. Vai ter acesso. Pode andar tudo. Onde eu fico, o que a gente faz. Tudo. O que a gente come. Tudo. Quer vir durante a semana? Precisamos de ajuda, venha. Tem acesso aos nossos gabinetes. Pastor Fabrício, Giovanni, Fausto, todo mundo aí. Pode, venha. Queremos pessoas disruptivas. Que nós somos movidos pelo Kairos, não pelo Cronos. Quero convidar você a se colocar em pé. O bispo falou agora há pouco que conversou com o pessoal lá daquele grupo de amigos, de pastores de grandes igrejas. Diante de tanta coisa, o senhor está cansado? Falou: estou. E eu duvido que em um dos seus dias o José não tenha pensado consigo mesmo: eu estou cansado. Eu estou cansado, a gente faz o que é certo. Eu estou fazendo o que é certo. Olha, minha vida inteira, olha, só apanha. A questão não é você sentir-se cansado. A questão é você permitir ser renovado. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. A pergunta que eu quero fazer, quem sabe para você que está hoje aqui pela primeira vez, é se você já pode, hoje, afirmar com toda a convicção: quem dirige a minha vida é Jesus. Não é o relógio. É o Kairos de Deus. Isso só acontece quando nós nos rendemos a Jesus. Por isso eu quero fazer um convite hoje para você aqui. São 2 apelos. O primeiro e o mais importante é esse. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus,
Faça isso hoje. A palavra de Deus diz assim: se com a tua boca confessar a Jesus como o Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ser dirigido por propósito. Como eu disse durante a mensagem, Ele veio para se fazer pecado por nós. Por isso Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Por isso que na cruz Ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? É naquele momento onde Ele tomava sobre si o meu pecado e o seu. Salvação não se compra, salvação não se merece, salvação não se adquire pagando promessa. Salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom presente de Deus. Efésios 2. Jesus está te oferecendo uma salvação. Não saia daqui sem tomar a mais importante decisão da sua vida hoje. Quem sabe alguns um dia tomaram essa decisão, mas por conta destes escândalos mesmo que eu citei, se afastou. Ou por conta de não ainda compreender, confundir Kairos com Cronos, e achar que estava demorando, seu coração se esfriou. Mas hoje algo está acontecendo, teu coração parece que está voltando a queimar. Hoje é dia de você permitir um reavivamento. Esse apelo é para você também. O José tomou algumas decisões. Ele não quis ser imediatista. Ele evitou reclamar. Ele escolheu obedecer. E estas são as dicas para você viver um 2026 debaixo do rompimento de Deus. Você vai se tornar alguém disruptivo em nome de Jesus. Esse é o seu ano, é o nosso ano, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Se você está aqui e está tomando essa decisão, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante a sua mão e fique com ela levantada até eu terminar a oração, porque eu quero muito orar por você. Meu Deus, são muitas pessoas. São muitas pessoas. Fique com a mão levantada, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Lá no fundo, faça sinal com a sua mão, fica. Eu quero orar agora por você e depois eu vou orar por todos nós aqui. Você que está entregando a vida a Jesus, reconciliando-se com Jesus, mantenha, fique com a sua mão levantada. Eu vou orar por você agora. Aliás, eu vou convocar toda a igreja a fazer comigo uma oração junto contigo. Combinado? Eu vou falar e todos vão repetir essa oração. Mas em especial você que está tomando essa decisão agora. Diga: querido Deus, hoje eu reconheço, por revelação do Teu Espírito Santo, que Jesus é Teu Filho, nasceu de uma virgem, viveu, morreu e ressuscitou. Tudo isso para me dar vida eterna, pagar o preço dos meus pecados. Jesus, eu o convido para ser meu Senhor e único Salvador. Prometo honrá-lo e servi-lo por toda a vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus. Está ligado na terra, está ligado no céu, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Uou.
Eu não posso ir embora sem orar por você. Você que está aqui, ó, de braço dado comigo. Talvez há pouco tempo, ou quem sabe alguns, como o pastor Eliezer, há quase 18 anos. Aqui, ó, de braço dado. Talvez alguns de nós sem entender muito bem esse desenvolver das gerações. E às vezes neste conflito nos sentimos perdidos. E até perguntamos: Deus, por quê? Mas hoje não. Hoje a palavra veio trazer elucidação. Veio fazer a gente entender melhor algumas coisas. Pensar. Mas eu sei que dói. Eu estou conversando agora com muitos disruptivos que falaram para Deus essa semana: está doendo demais, é muita crítica, é sofrer por coisas que a gente não merece. Mas Jesus falou: bem-aventurados quando por amor a mim forem injuriados, maltratados. Jesus falou: está tudo certo, nada novo debaixo do sol. Ele já nos avisou. Então hoje a gente só veio reforçar algo muito importante: a promessa dele de estar contigo e comigo todos os dias. Você não consegue olhar com os olhos naturais, mas se você olhar com os olhos da fé, vai perceber que ele está do seu lado. E a minha oração hoje é para que o Senhor te fortaleça como fortaleceu José em todas as ocasiões, até levantá-lo como um grande governador. Sabe quando o José chegou na posição mais importante do Egito, só abaixo do faraó? Sabe o que ele falou para os irmãos? Quando no tempo de fome os irmãos foram comprar comida no Egito, José os reconheceu. E depois de uma longa história, quando eles descobriram que o governador era o José, eles se desesperaram, ficaram com medo: vamos morrer, ele vai nos matar. Porque os irmãos estavam presos ao Cronos. Mas o José, que vivia o Kairos, disse: está tudo bem, tudo o que aconteceu foi permissão de Deus. Quando você está no Kairos, não tem lugar para mágoa, ódio, rancor. Você entende que até os levantes te promoveram. E ao contrário de algumas canções evangélicas que dizem: quem não te apoiou na prova, quando você crescer vão ver o que vai. Não. Quem vive no Kairos não fica querendo tirar onda, não rompe para mostrar nada para ninguém, rompe porque a nossa única opção é romper. E quando chegamos lá, estendemos as mãos para que estes também venham conosco, porque estamos servindo a um propósito e não vingancinha de gente pequena. Eu quero orar por você. Estende a sua mão. Toca agora, Senhor, estas mãos. Às vezes pode ser um adolescente que está se sentindo tão diminuído. Talvez alguém que recebeu zombaria por conta da fé, por conta de um posicionamento. Mas agora, em nome de Jesus, dá ordens aos teus santos anjos, que eu sei que estão aqui, e se necessário for, envie mais, trazendo bênçãos, presentes, direto do teu trono, e colocando, depositando sobre estas mãos agora bálsamo, unção nova, novos dons, chaves, ou até mesmo
um conforto, um consolo. Eu não sei em qual fase os meus irmãos estão dentro do Kairos. E para cada fase eles precisam de algo muito específico da parte do Senhor. Alguns, paciência. Outros, perseverança. Outros, uma capacitação para aceleração. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu estou agora liberando sobre a tua vida algo novo. Como teu líder espiritual, como teu bispo, em nome de Jesus, recai sobre mim a responsabilidade de velar pelas vidas de vocês, como nos ensina a palavra. Eu estou em nome de Jesus clamando, me colocando na brecha por cada um de vocês. Há pessoas precisando de portas abertas, de milagres. Eu só sei que o Kairos de Deus vai chegar, e eu chamo a existência tudo isso agora. Ligamos na terra, seja ligado no céu. Eu uno a minha fé à sua, e eu já te agradeço, Pai, pela tua resposta. Eu te agradeço tanto, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre vocês, hoje e para sempre. Amém. Aplauda Jesus.